Olá pessoal, aqui é Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. E eu vou logo avisando que esse vídeo muito provavelmente vai ter xingamento, vai ter ironia, porque é um assunto que me deixou bastante puto, eu acho que deixou o Brasil inteiro que pensa, que raciocina bastante puto com o que está acontecendo, que é o caso aí do STF ter aceitado, né, uma denúncia, duas denúncias criminais, duas ações penais contra o Jair Bolsonaro, né? Uma por apologia ao estupro e a outra pelo crime de injúria naquele episódio com a Maria do Rosário. Então, apesar de concordar com o Jair Bolsonaro em várias coisas e discordar de algumas coisas, eu não posso deixar de concordar que isso que está acontecendo no STF é uma coisa que beira tudo que a gente pode, qualquer definição aí que a gente pode dar para a palavra absurdo. Né? E é muito coincidência que isso tenha sido levantado logo agora, que eu estou lendo pela segunda vez esse livro aqui, 1984. Eu estou lendo ele novamente, depois de um tempo. E eu já queria falar sobre esse livro, tá? Eu queria falar sobre esse livro aqui, aqui nesse canal. Talvez alguns de vocês já tenham lido, outros não. Quem não leu, eu vou aproveitar até esse vídeo para falar muito rapidamente sobre esse livro. Que é um livro de George Orwell, que foi um cara que foi comunista a maior parte da vida dele, né, adepto às ideias de esquerda, inclusive lutou na Guerra Civil Espanhola, ali no início do século XX, e depois ele claramente virou um dissidente, né, do movimento socialista, apesar de ainda ter algumas simpatias pelo socialismo e tal, mas aquele socialismo talvez light ali, algumas ideias de esquerda, mas ele virou um claro opositor ao regime soviético, ao regime fascista, enfim, todo tipo de totalitarismo, né? E ele tece várias críticas ao socialismo por acabar tomando esses rumos autoritários. E o livro 1984 é uma distopia, tá? Onde ele fala sobre um futuro um futuro que esse livro, para quem não sabe, foi escrito em 1949 e 1984 seria o futuro que ele imaginava para o mundo. Então é uma distopia, né, que é o contrário de uma utopia. Enquanto uma utopia é um mundo perfeito, a distopia, ao contrário, é um mundo abominável, um mundo terrível. Né? E você tem várias distopias famosas aí na literatura do século XX, como, por exemplo, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica. E o 1984, na minha opinião, é a melhor de todas e talvez uma das mais reais, assim, mas que você, quando você lê esse livro, ele é extremamente perturbador, porque você começa a ver coisas que estão nesse livro, nesse mundo totalitário que ele descreve aqui, que estão acontecendo hoje. Então esse livro conta a história de um personagem chamado Winston Smith, que é um cara que ele é um trabalhador do Partido Socialista Inglês, né? E nesse futuro distópico as pessoas sofrem uma lavagem cerebral ali desde a infância e todos os aspectos da vida deles é controlada por câmeras aí instaladas em todo lugar, inclusive dentro das casas deles, né? Que é uma teletela, que além de ficar passando o dia inteiro propaganda do partido, ainda vigia todas as pessoas, né? E você tem aquela coisa também de doutrinação das crianças, para que as crianças sejam vigias dos próprios pais. Né? E qualquer tipo de crime de pensamento, que seria um pensamento contra o partido, é denunciado pelos próprios filhos, pelas próprias crianças ou pelos próprios parceiros, então ninguém confia em ninguém. É uma sociedade extremamente atomizada, onde ninguém consegue ser amigo de ninguém, porque ninguém pode confiar em ninguém. Né? E quem é acusado ou tem uma suspeita de ser contra o partido, some, desaparece à noite e todos os rastros da vida dessa pessoa são apagados. Então é uma sociedade extremamente controladora, autoritária, e esse personagem ele vai comprar aí, no início do livro ele conta que ele comprou um caderninho antigo, numa loja de contrabando ali dos ploretas, né, que a sociedade é basicamente dividida em três classes, seria a elite do partido, os burocratas que trabalham para o partido e os ploretas que são o resto da população ali, que é miserável, morre de fome e tal. E nessas lojinhas ele comprou esse caderno, que só a posse desse caderno já seria considerado crime, e ele começa a escrever pensamentos nesse caderno. E ao escrever, que já seria considerado um crime, você escrever alguma coisa,
ele começa a refletir sobre aquela realidade e começa a ter alguns pensamentos dissidentes, né, contra o partido. E aí ele começa a perceber certas coisas que acontecem naquela sociedade, e um dos aspectos que tem naquela sociedade é o conceito mais importante mostrado nesse livro, eu acho, que tem tudo a ver com esse caso do Bolsonaro, que seria o duplo pensar. E para falar para vocês o que é o duplo pensar, que é basicamente você crer em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo, que é muito comum na turma da esquerda, né? A gente vê isso muito comum. E para vocês entenderem, eu vou ler nas palavras do George Orwell aqui o que seria o tal do duplo pensar. Saber e não saber. Ter consciência completa da veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias, e ainda assim acreditar em ambas. Usar a lógica contra a lógica. Repudiar a moralidade em nome da moralidade. Crer na impossibilidade da democracia e ao mesmo tempo defender que o partido é o guardião da democracia. Esquecer tudo quando fosse necessário, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira, induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que acabava de realizar. Então, até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário utilizar o termo duplo pensar. Tá? Então, o que é isso aí? Vocês entenderam como isso é comum na esquerda, né? Por exemplo, na questão do desarmamento, né? As armas só devem estar na mão da polícia, mas a polícia é fascista e assassina. Então, você vai armar somente a polícia fascista e assassina. Né? São duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. Então, outras, não foi o PT que inventou a corrupção. Muito pelo contrário, né? Esses escândalos de corrupção dentro do PT são porque o PT foi o partido que mais investigou a corrupção. Então, as minorias devem ser protegidas, mas elas também não podem ter direito de se defender. E o caso concreto que motiva esse vídeo, Jair Bolsonaro, em uma entrevista onde ele defende a prisão do Champinha, que era um menor de 17 anos, que matou um casal. Não só matou um casal, como estuprou a menina por 5 dias seguidos e depois cortou a cabeça dela com um facão cego, tá? E tinha 17 anos, há pouco tempo de completar 18. Ele estava numa entrevista defendendo a redução da maioridade penal, quando ele vai interrompido pela Maria do Rosário, que foi lá para defender o Champinha, né, para dizer, entre outras coisas, que você que é menor de idade pode estuprar à vontade, que eu estou aqui para impedir que o Estado te prenda e te trate como um adulto. E no meio da discussão, ele vira e fala, após ser chamado de estuprador, né, ele vira e fala para Maria do Rosário que jamais estupraria ela porque ela não merece. E um cara desse, num contexto desse, é acusado de apologia ao estupro, quando ele estava fazendo exatamente o contrário disso na entrevista, no contexto da entrevista. Então, cara, isso é duplo pensar total. Então, a pessoa que pensa isso, que concorda com isso, ela está colocando o ódio dela pelo Bolsonaro, que eu acho até que ela tem todo o direito de ter, tá? Ela tem todo o direito de odiar quem quer que seja. Mas essa pessoa está colocando o ódio ao Bolsonaro na frente da lógica e da cognição. Tá? Isso é duplo pensar, descrito por Orwell, duplo pensar orwelliano acontecendo aí, tá? Então esse é o meu paralelo que eu queria fazer nesse vídeo, tá? Acho uma palhaçada o STF gastar tempo e dinheiro nosso com um caso ridículo desses. Então é isso aí, eu quero indicar aí para vocês que leiam 1984, talvez um dia eu faça uma resenha sobre esse livro. Talvez esse tenha sido um dos livros de romance mais importantes aí escritos no século XX, que todo mundo deveria ler, tá? E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aí no mundo atualmente, tá? Então essa foi a minha reflexão que eu queria deixar aí para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar os comentários aí na barra de comentários. Deixar um like se você gostou do vídeo, ajudar a divulgar para os seus colegas. E aqui foi o Diário do Atirador e até o próximo vídeo.